Mas o maior mesmo, o perrengue que realmente foi um perrengue que houve risco e que foi problema, é quando cai um raio no meu barco. Tava no Brutus, tava eu e meu afilhado. Aí, tipo, eu tava velejando, tinha uma chuvinha pequena, assim, mas pá, um barulho que eu não escutei, eu fiquei surdo, assim, na hora, sumiu a audição, e eu fui escutando um barulhinho, assim, ficou uns, não, fiquei uns 5 segundos surdos, depois esse barulhinho ficou um tempo, assim. Olá, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por muitas conversas inspiradoras. O convidado da série que começa agora é um brasileiro que faz um trabalho muito bacana, da sua casa flutuante. O seu veleiro tem um nome que é muito perfeito e não poderia ser mais adequado: Balanço. Adriano Plotsky, seja muito bem-vindo ao Maré Sonora. É um prazer estar aqui. Obrigado pela essa introdução generosa. Você gostou do nome adequado ao Balanço? Sim, sim. É motivo de piada sempre, né? Tipo, quando balança mesmo, que tá numa coragem ruim, assim, tipo, não dá nem pra reclamar, né? E Adriano, eu ouvi falar em relação a como é que você entrou no universo da vela, que o Adriano, para quem não sabe, tem um canal no YouTube, #Sal, que eu acho que, na verdade, 99,999% dos ouvintes do Maré Sonora devem conhecer o #Sal, é muito legal, a gente vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho hoje aqui na nossa conversa. Mas antes de começar, eu preciso te perguntar sobre a história de que você entrou no mundo da vela por conta de churrasco. É verdade isso? Como é que é essa história? Muito provavelmente foi a forma mais idiota que alguém já começou a velejar, assim, no universo, assim, né? Mas eu sou gaúcho de Bagé, assim, e lá é o Rio Grande do Sul dentro do Rio Grande do Sul, assim, né, sei lá, de gauchice. E aí churrasco é quase uma religião, assim, né? E aí hoje eu nem sou tanto, assim, de churrasco, mas eu gosto, mas, né? Mas aí eu vi uma galera fazendo churrasco no mar, né? Todo mundo ali, família e tal, cara, eu quero fazer churrasco ali, né? Porque no Rio Grande do Sul é permitido, na praia, no cassino lá, eu não sei como que isso funciona, mas assim, é permitido andar de carro na praia e fazer churrasco na beira do carro e tal, na praia, assim, todo mundo faz, é uma praia gigante, assim. E aí, pô, ali no barco era muito melhor, né? Aí eu fui aprender a velejar o que seria, a pilotar, né, assim, o que seria uma churrasqueira autopropelida, na verdade, assim, porque eu queria fazer churrasco ali. Só que aí eu descobri que velejar era muito mais legal que fazer churrasco, né, assim, embora fazer churrasco seja legal. E é assim que eu comecei, tipo, é meio estranho, mas é assim. E você tá no Balanço hoje, mas você já teve um outro barco antes, né? Conta um pouquinho dos seus barcos, quais que você já teve. Fala um pouquinho sobre as suas casas flutuantes anteriores e a atual também. Eu comecei a velejar com laser, aí também velejei com Day Sailor, né? Mas não eram meus, eu alugava, assim. Aí eu comprei um barquinho, um Flash 165, com 16 pés, Day Sailor, assim, né? Tipo, não tem cabine e tal. Mas foi muito legal. Andei pela Guarapiranga, um monte, trouxe pro mar. E até fui daqui de Paraty até Ilha Grande, fui até o Abraão, sabe? E aí pegava uma pousada na frente, ou então, quando eu ia sozinho, assim, dormia no barco mesmo, botava uma lona por cima, e fogareirinho, bem acampado, cara, fiz coisas incríveis com esse Flash. Tem uma saudade, assim, foi muito legal, né? Mas não dá pra morar, né? Ou era bem mais difícil morar. E aí depois eu tive um 25 pés, o Brutus, que aí já tinha fogão, né? Não tinha geladeira, mas tinha caixa de gelo, depois eu botei um boiler de água quente, e esse sim, eu e a Aline, a gente não tava junto, mas a gente morou quase um ano nesse 25 e foi um dos anos mais incríveis da minha vida, foi muito legal. É claro que é apertado, né, assim, tipo, esse barco é muito mais legal, né, mas foi demais, não impediu que fosse um ano incrível, sabe? E aí agora eu tô no Balanço, que é um Valamar 34, um barco feito em 1989, e que tá muito legal, eu acho o tamanho de barco, assim, agora eu mesmo sozinho, cara,
fantástico. Eu não imagino comprando um barco maior no futuro, assim. Gosto bastante desse tamanho de barco. Na verdade, a gente começou a nossa conversa e eu acabei não te perguntando onde é que você está. Conta um pouquinho dessa ancoragem que você está, para os nossos ouvintes terem uma ideia. Se bem que a nossa conversa só vai ao ar daqui a um mês, então hoje é dia 27 de agosto. Onde é que você está hoje, Adriano, e onde você imagina que vai estar daqui a um mês, quando esse bate-papo for ao ar efetivamente? Eu tô indo pro sul agora, né? Então, assim, eu tava. Antes de ontem eu tava em Angra, Ilha Grande, na verdade, e cheguei em Paraty. Eu devo ficar aqui até o dia 15, dia 10, e aí eu vou pra Ilhabela. Acho que eu vou ficar um pouquinho em Ilhabela e depois em Santos. Então, na hora que for pro ar esse episódio, eu acho que eu vou estar ou em Ilhabela ou em Santos. Que legal, que massa. Eu tinha uma dúvida, quando você começou o hashtag Sal, você já morava a bordo ou o canal veio depois? Como é que é essa história? Eu, quando comecei o hashtag Sal, eu não morava a bordo ainda, e eu tinha produtora, tava na vida louca ainda, assim, né, publicidade e tal. Aí eu precisava de um trabalho autoral, e pra produtora ia ser bom, e aí eu peguei a única coisa que me interessava na época, assim, que era a vela, e eu achei interessante, um bom recorte, assim, as pessoas que moravam a bordo dos seus veleiros. Na época, tinham poucas pessoas, né, e eu achava assim, vou entrevistar as 2, 3 pessoas que moram em veleiro e é isso, né, fazer um documentário. Aí, só que eu gostei muito de fazer isso, sabe, eu amei sair com um barco, entrevistar as pessoas e fazer uma coisa meio etnográfica, assim, porque eu tava ali junto com elas, mesmo que por um período menor, vivendo no barco da mesma forma, e amei, né? Então, mas demoraram uns 3 anos pra mim realmente morar a bordo. Mas eu fui aos poucos indo, assim, sabe? Eu e a Aline começamos a cada vez mais ficar mais tempo a bordo. Aí, tipo, matava a sexta-feira, trabalhava do barco, depois a segunda, aí quando eu já ficava assim, tipo, uma semana inteira a bordo, né, e aí, tipo, tava metade no barco, metade em casa, mas ainda tinha a casa lá, né, em Cotia, até que uma hora a gente decidiu ir com tudo, assim, isso foi uns 3 anos depois de começar o canal. Ah, que legal. E isso na época era o Brutus, era o primeiro veleiro. Sim, era o Brutus. Aí a gente pensou, vamos mudar pro Brutus, depois a gente troca, né? Só que acabou demorando 1 ano pra trocar de barco. E foi bacana. E os nomes? Vocês que deram os nomes Brutus e Balanço já vieram batizados os barcos? Como é que foi isso? Não, o único barco que eu botei o nome foi o primeiro, foi o Sputnik, que era um Flash 165. Esse foi o único. Os outros já tinham, e eu não sou um cara assim que tenha não tem nenhum aspecto sobrenatural assim de não trocar nome de barco, né? Assim, mas eu acho legal manter o nome do barco pela história dele. Eu fiz muitos amigos no Brutus e no Balanço que já foram donos, sabe, assim, que já passearam algum dia no barco, e aí você conversa e troca uma ideia. Acho que se você troca o nome do barco, você perde um pouco essa história, é mais difícil, dá uma quebra. Maravilha. O Adriano, para quem... Bom, a gente falou que ele faz o canal Hashtag Sal, mas eu queria ouvir de você mesmo, Adriano. Fala um pouquinho, por favor, apresenta o canal para a gente e fala sobre o diferencial desse trabalho que você faz. Se não me engano, já tem o quê? Já tem mais de 5, 6 anos, né, que você está dedicado exclusivamente ao canal? Ou não, estou errada? Conta um pouquinho sobre isso. O canal tem 7 anos, mas os primeiros 3 anos, assim, eu postava um vídeo a cada lua nova, e ninguém sabia quando é que era a lua nova, às vezes não postava, ninguém lembrava. Então, assim, não era uma coisa muito profissional, digamos. Era bem feito no sentido, acho que sempre foi bem editado, tudo, mas não tinha uma continuidade, assim, né? E aí, sei lá, depois de uns 2, 3 anos, aí sim, eu fiz toda semana.
E, e o canal, assim, apesar dele se passar no mar e mostrar a vida a bordo, né? Claro que fala muito de barco, muito de náutica, mas esse é meio cenário também do assunto que eu acho que é o principal, que é falar sobre a vida, sabe? Eu acho que as pessoas, muita gente, a maioria que assiste não veleja, né, ou não tem barco, assim. Apesar de ser importante acho que assim, um hub acaba sendo de ponto de encontro para muitos velejadores também, né, mas eu acho que é um alongamento, assim, com o pensamento, sabe, tipo, se esticar tudo que dá antes e depois, por exemplo, você veja, pô, tem uns caras doidos que moram em barco, de repente eu ir de bicicleta pro trabalho não é um problema, sabe, ou vou... Eu acho que é mais isso, entende? Então por isso eu acho que também cresceu de uma maneira que muitos canais de náutica talvez ele tenha crescido um pouco mais que muitos deles, assim, porque ele é muito mais abrangente, sabe? Porque ele fala de filosofia e além de falar de, às vezes, educação educação de filhos, né? De homeschooling e tal. Então, é um canal de náutica, definitivamente mas também é sobre comportamento, filosofia, eventualmente história também. Uma coisa que eu acho muito legal é que você tem um super carisma, né? Enquanto você conta as histórias, eu acho que as pessoas que te assistem saem sorrindo, né? Porque você tá sempre sorrindo e tem um astral muito massa. Eu acho que isso também é um diferencial para cativante, né, do público também, a energia para cima, que é característica, eu acho, que de quem que mora no veleiro, né? Que é outra energia, né, que a pessoa adquire, né? Total. Total. Não, uma vez eu fiz uma comparação com algumas pessoas que moravam a bordo, né, com imagens delas antes, né? Aí, tipo, cara, tinha uma cara super carrancuda nas minhas fotos antes, assim, sabe? Tipo, né, assim, apesar de ser gaúcho, mas morei 18, 19 anos em São Paulo, né, meio paulistano, assim, preocupada né, com o tempo inteiro com business e tal, e mudou pra mim, né, assim, tipo, eu vejo as fotos e eu vejo que eu tô diferente, assim, não sei se mais novo não parece, mas mais tranquilo, e também teve o pessoal do Delos também fez umas comparações, assim, tipo, cara, como muda a fisionomia de muitas pessoas que foram morar a bordo, é fato, assim. E eu acho que isso é uma prova de que o meio acaba mudando as pessoas, né? As pessoas se encaixam naquele meio e mudam. Eu, por exemplo, conheci pessoas que eu velejei junto e eram lords velejando. E quando passava alguém fazendo alguma coisa errada, ligavam para a capitania e não sei o que lá, né? Além de, né, fiscalizadores, assim, do que é correto e tal. Mas quando pegavam o carro, tipo, saíam acima da velocidade, passavam no acostamento e tipo, a mesma pessoa, não é possível, sabe? E você assumiu a barba, né? Quem vê foto antiga tua, você não era barbudo, né, antigamente? Não é por opção, é que as pessoas não sabem o quão estranho eu fico sem barba. Eu fui fazer é ridículo que eu vou falar agora, mas me expor não é um problema pra mim. Eu fui fazer passaporte em dezembro. E aí, dezembro do outro ano, né? Aí cara, sei lá, né? Passaporte, os caras vão achar que eu vou jogar uma bomba lá, vou tirar a barba. Aí, ridículo, nada a ver. Aí eu tirei a barba, eu saí do banheiro e os meus sogros, na época, que eu tenho muito carinho, né, assim, ainda, eles me olharam e começaram a rir. Aí eu vi a grande bobagem que eu tinha feito. E a foto do meu passaporte é ridícula sem barba. Então eu não sei, eu acho que eu fiquei traumatizado, vou ficar um bom tempo com barba. Quando eu estava no veleiro, fiquei quase 4 anos praticamente morando no veleiro, nesses últimos 4 anos aqui que passaram, né? E aí eu fazia um trabalho, até não tem muita gente que sabe disso, até vou aproveitar essa nossa conversa para contar um pouquinho. E uma das formas que eu usei para passar o tempo, para conhecer as pessoas, era justamente ir nos barcos, assim, conhecer e fazer algumas conversas, mas era mais focado na percepção em relação à questão ambiental, né? O que a galera tinha percebido ou não nesses anos que estavam velejando. Então eu lembro que isso era uma forma muito massa de
de conhecer as pessoas e fazer algo útil do tempo também, né? Que às vezes a gente tem um tempo livre e fica na dúvida de como gastar. E eu lembro que às vezes eu chegava assim, com máscara, snorkel, abordava o barco assim na ancoragem e falava, pô, você toparia fazer um bate-papo, tal, assim, assim, assado? Então era motivo de piada depois virava amigo da galera e aí eles vinham nadando até o nosso barco, posso fazer uma entrevista com você, assim, assim, assado? E para você, o que você pode contar em relação a essas pessoas que você conheceu? Algum episódio marcante para você? Algum bate-papo que ficou mais forte nesses anos que você tem conhecido pessoas para o seu trabalho? Eu nunca abordei ninguém com snorkel, mas eu posso pensar nisso. Mas eu já fazia exatamente igual, chegava de bote, assim, né, e conversava, às vezes estava numa praia, ou sei lá, né. Puxa, e por isso mesmo, assim, eu saía, agora eu moro a bordo e é mais simples, mas eu saía pra gravar, geralmente tipo 3, 4 episódios, assim, né, e eu saía só com 2 já combinadas, porque eu sempre encontrava coisas incríveis, pessoas incríveis no caminho, assim, e era tão certo que eu ia encontrar que eu já nem marcava outras gravações, porque eu sabia que ia encontrar no caminho. Porque, sei lá, né, essa vida é um para-raio de gente interessante, assim, elas acabam caindo ali de alguma forma e você conhece muita gente legal. Agora, os que mais marcaram, assim, puxa, cada um. É que nem perguntar para pai ou mãe, né, qual é o melhor filho, assim, eu não sei, mas tem alguns que marcaram bastante, né? Por exemplo, com certeza as entrevistas do Amir foram muito legais, assim, porque eu já era bastante fã e tal, né? E foi muito bacana. O Hélio, né? O Hélio Somaschini, o Crapum, poxa, foi um episódio muito importante, né? Assim, e a gente continuou muito amigo e tal, né? Porque tem muitos personagens do Sal, né? Que, claro, todo mundo que foi entrevistado é personagem do Sal, eu falo que é meu elenco. Mas alguns viraram mais frequentes, assim, né? O Jack e a Angelita, que estão aqui ancorados no lado aqui, que são muito amigos também, participaram de vários episódios. Todos esses foram muito importantes, assim, né? Tem um episódio que eu amei fazer também, que é o Sérgio Testa, que foi o cara que deu a volta no menor veleiro, o menor barco que já deu a volta ao mundo, né? Num barco de 12 pés. Além de ser um cara muito legal, assim, e ter uma história incrível, um cara muito humilde, assim, fala português bem pra caramba, sabe? Claro, como estrangeiro, né? Mas. Então foi uma entrevista que acho que muita gente curtiu. Eu já fiz muitas entrevistas em inglês com legenda, e é legal, eu gosto, sempre que for bastante interessante eu vou fazer, mas o dele ter sido em português era tipo, além de ser um cara humilde, bacana, com uma história incrível, tinha uma gentileza mais com o público, assim. Que legal. E eu vi também uma história que você quase perdeu, depois de falar com a Amir Klink, você quase perdeu tudo que você tinha feito. Como é que rolou essa história exatamente? Então, isso aconteceu 2 vezes. E nas 2 vezes que entrevistei ele. A primeira, eu tava gravando com uma câmera que era muito legal, uma Blackmagic, né? Que na época era um outro modelo, hoje tem uma Blackmagic também, mas outro modelo. E aí eu tava gravando, já tinha gravado a entrevista e tava no tripé, no deck, assim, no lado do Paraty 2, e bateu um vento e o Amir tinha perguntado, que câmera legal é essa? Como é que funciona? Ele é muito curioso, ele vê às vezes umas coisas assim que interessam e ele vai atrás, assim, né? Aí eu falei e tal, aí deu 10 minutos, a câmera caiu, assim, ó, ia cair na água, e eu peguei pelo tripé, assim, ó, pendurado e salvei. Tá, isso aí foi a primeira. E aí depois alguém perguntou pra mim numa palestra, no final de uma palestra, alguém perguntou por mim, pra ele, eu soube, e aí ele falou, o cara quase perdeu a câmera e tal. Virou uma história com a minha. E aí, a outra vez era uma entrevista online, e eu tava gravando pelo Zoom e era a primeira vez que eu tinha usado a gravação na nuvem, né? E aí eu não sabia como funcionava e tal, tentei gravar aqui também.
E aí eu gravei a entrevista, a gente gravou acho que, 1h30 e virou um episódio de 1 hora, eu acho. Foi acho que o maior episódio mais longo do Hashtag Sal e mesmo assim as pessoas gostaram bastante, foi muito legal. E aí aí acabou a gravação, eu tipo, tá, e cadê o arquivo que ficava aqui, assim, né? E aí eu olhei na nuvem, nada ainda, né? Zero. E eu bateu um desespero, assim. E aí eu não conhecia, mas aí eu descobri que demorava um pouco para aparecer na nuvem, ele processava, depois uma meia hora aparecia lá, né? Aí eu, puxa, foi um momento de muita tensão. Mas aí resolveu, então, conseguiu achar na boa. Sim, tava tudo certo. Era a minha inexperiência com o software. E a primeira vez foi que eu consegui salvar também, peguei a câmera. E você conta, você faz aqueles, não sei se se chama drops, né, mas quando você vai falando a história das pessoas, vocês geralmente fazem um pouco de vocês, né? Agora de você, que a Aline não está mais, mas eu acho que é muito legal isso, essas quebras, né, para duas histórias, né, do seu entrevistado e alguma coisa que tenha a ver, geralmente, ou uma troca de motor, ou alguma coisa que você esteja arrumando no barco. E falando um pouco sobre, você falou agora, né, dessa história de sustos e quase perrengues, o que já aconteceu de perrengue no âmbito do barco, assim, que você aprendeu, que foi uma puta lição para você? Quanto a esse contraponto, né, que a gente vai fazendo, assim, das entrevistas, eu tenho pra mim, assim, que quando você fica muito tempo em uma coisa, dá uma certa fadiga, assim, sabe, de você... claro, às vezes é muito interessante e você fica, né, assistindo, mas eu acho que ajuda, assim, no meio da entrevista ter uns respiros, assim, sabe, algumas coisas que você, agora eu vou assistir mais um pouco daquilo de novo, deu uma desenjoada, assim. Além dessa linguagem, também tinha uma outra necessidade, principalmente no início, não, até hoje tem, que assim, para mostrar a vida a bordo mesmo, a entrevista é legal, mas se você conseguir mostrar o dia a dia da pessoa, tipo, o ideal seria pegar um entrevistado e ficar, tipo, 3 dias com eles e mostrando e gravando tudo, mas não dá, né? Assim, não dá não é que não dá, mas é uma logística complicada, né? Eu preciso fazer outras coisas, eles também, não sei se todo entrevistado vai querer me aguentar 3 dias no barco deles, entendeu? E aí aí que eu bolei na época, desde o início do Hashtag Sal, essa parte de como os detalhes da vida a bordo, como conseguir água, eletricidade, como poupar essas coisas, enfim, tudo isso eu mostro comigo, sabe? E aí a história eu gravo com eles, a entrevista e tal, então era uma forma de mostrar as duas coisas assim que fechava a logística, digamos, né? Tornava possível, né? E com o tempo também, eu acho que, assim, no início, por exemplo, nos primeiros episódios eu nem falei meu nome, eu não tinha muita vontade de aparecer, assim, sabe? Tipo, sempre fui acostumado, trabalhei sempre com vídeo, mas atrás das câmeras, assim. Acho que lá pelo episódio 8 ou 9 eu falei meu nome. Aí, com o tempo também, eu acho que a gente foi se tornando, assim, personagens, né? Tanto principalmente eu, mas também a Aline, tornando personagens que as pessoas já se importavam um pouco mais, assim, queriam saber o que acontecia, entende? E aí a gente começou a colocar mais e mais essas cenas assim, né? E elas também diziam algo e tal. Alguns episódios só, né, de vlog, né, que seria acompanhar o dia a dia, assim. Aí essa outra pergunta de perrengues... Olha, eu já peguei 52 nós de vento navegando, já teve umas coisas assim, mas de perrengue assim que mas já inúmeras vezes meu motor quebrou, tive que arrumar, né? Eu sempre gosto de colocar isso, e eu também tenho uma máxima assim pra mim que é tipo, você tem um problema, né? Tem um problema no motor. Se você ficar bravo com isso e triste, você tem 2 problemas, né? Então, eu tento, nem sempre é fácil, né? Tipo, levar isso na piada, sabe? Tento tirar uma onda, porque o resultado, no mínimo, é o mesmo,
sabe? E, pelo menos, e você vai estar com um bom humor para lidar com aquilo, vai ter histórias interessantes para contar, né? E você ficar bravo não vai ajudar o motor. Você não vai na força da braveza consertar o motor, sabe assim? Tipo... E aí, então, assim, teve esses perrengues, mas o maior mesmo perrengue, que realmente foi um perrengue que houve risco e que foi problema, é quando cai um raio no meu barco. Tava no Brutus, tava eu e meu afilhado. Aí, tipo, eu tava velejando, tinha uma chuvinha pequena, assim, mas pá, um barulho que eu não escutei, eu fiquei surdo, assim, na hora, sumiu a audição, e eu fui escutando um barulhinho, assim, ficou uns, fiquei uns 5 segundos surdos, depois esse barulhinho ficou um tempo, assim. E aí eu vi que tinha queimado muito dos eletrônicos, né, tinha um fusível, que saiu da porta fusível como um tiro, assim, foi parar no quarto da proa, e aqueles fusíveis de vidro, sabe? Ele furou a tampa e foi parar lá. 2 deles foram parar lá. E o motor tava ligado nessa hora, eu já tava baixando as velas e tal. Tinha baixado, tipo, há 3 minutos antes, sei lá, eu tinha ido no mastro baixar a genoa lá na frente. Por sorte, o raio não caiu naquela hora, né? E aí eu tava preocupado, principalmente que tivesse um problema estrutural no barco, de entrar água ou qualquer coisa assim, né? Mas eu comecei a usar a bomba manual de porão e não saiu nada. Durante uma meia hora não saiu nada, eu já pensei, se não saiu nada até agora, se é que tá entrando água, alguma coisa assim, eu vou conseguir chegar em terra, né? E aí a gente foi pro Bracuí, aí na hora que aconteceu isso tinha 10% de bateria o celular e depois não consegui carregar mais nada. Aí eu usei carta de papel para chegar, né? E foi interessante essa experiência de realmente precisar usar e foi deu pra notar que não é tão fácil, especialmente à noite, e tinha muitas boias que não estavam acesas, assim, que deveriam estar e tal, né? Que não eram boias guarnecidas e tal. E foi uma experiência traumática, mas a gente também cresce, eu acho, com essas coisas, assim, aprende, né, uma série de coisas e começa a se preocupar mais. Você consegue falar algum lugar favorito seu em relação ao Brasil, que você já esteve com veleiro? Dá para dizer um ou 2 favoritos? Não, sabe, eu tô hoje numa ansiedade muito grande de conhecer lugares, tá? Eu acho que eu, assim, peguei gosto de parar um pouquinho em cada cidade, sabe? Então eu tenho essa fome de conhecer outros lugares, ou pelo menos de ser mais nômade, assim, essa liberdade de, tipo, poder sair a hora que eu quiser. A única coisa que às vezes tem que me preocupar é se tem roupa na lavanderia, tem que pegar antes de ir, sabe, assim? Então, assim, ó, eu vou te falar lugares que são obviamente incríveis e que talvez os melhores, assim, mas alguns outros que são surpresas muito queridas, sabe, assim? Tipo, por exemplo, Ilha Grande, né? Sítio Forte, o Praia do Pouso, que tem Lopes Mendes, né? Aqui na região de Angra e Paraty, o Mamanguá, a Ilha da Cutia, a Ilha do Cedro. Esses são lugares que são excelentes, e se você não conhece o Brasil ou não conhece as regiões, você tem que ir, cara, porque não vou dizer o melhor, porque você está sendo injusto com alguns outros lugares que eu não citei e que de fato existem, mas faz parte ali do top 10, sabe, assim, você tem que ir. Mas eu já fui muito nesses lugares, né, e eu acho que tem lugares que são maravilhosos e pouca gente vai, assim, ali a região de Paranaguá até Cananéia, Canal do Varadouro, Puruquara, Guaraqueçaba, uns lugares ali que são o maior trecho de Mata Atlântica preservada que a gente tem, né? Você consegue andar pelos canais, parar na frente, assim, quase na frente, escutando assim, barulho de cachoeira, sabe? Ali é muito legal, sabe? Essa coisa de... Eu aprendi gosto de andar nesses canais, assim, de mangue, que tem muita corrente também, tem que ficar bastante ligado, assim, né? Mas que dá pra fazer com segurança e tranquilo. Ali eu acho fantástico. Ilha do Cardoso, que tem lá Marujá, né? Que é uma comunidade que você para num canal, mas uns 200, 300 metros caminhando, assim, você tem praia aberta, com ondas, assim, que dá pra caminhar, muito gostoso. E ali tem comunidades caiçaras, assim, que são bastante...
vivem bastante isoladas e por isso mesmo tem uma cultura caiçara assim muito pura, no sentido de que não tem, claro, mas não tem tanta influência da cidade, né? Eu acho que aqui um pouquinho para cá, onde eu tô, os caiçaras têm a sua cultura forte, óbvio que sim, mas eles estão muito próximos muitas vezes da BR, assim, né? E aí então tem uma vivência ali urbana, assim, né? Então, o Paraná foi uma surpresa muito grata, muito legal. E um outro lugar que eu gostei bastante também foi São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Né, tem o Museu do Mar, que é interessantíssimo, uma cidade histórica muito legal. E tem um clube chamado Capri, que é na entrada de São Francisco do Sul, um pouco longe da cidade, que é maravilhoso, maravilhoso. Bom, essa foi a primeira parte da conversa com Adriano Plotsky. Na semana que vem, você vai conferir o trecho final do nosso bate-papo. Muito obrigada por prestigiar o Maré Sonora. Um agradecimento especial também aos nossos apoiadores que fazem com que esse projeto possa seguir adiante. O Maré Sonora também tem o apoio do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil pelo perfil no Instagram, @Café do Luiz. E se você gostou desse episódio e quer nos ajudar, é super fácil. Basta fazer uma doação para a nossa chave Pix, que é a seguinte: podcastmaresonora@gmail.com. Ouça, curta e compartilhe, faça com que o Maré Sonora chegue a mais e mais pessoas. A gente volta na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!